Certamente é um prazer para todos nós, uma ocasião muito alegre para todos. Nós ouviremos nessa noitinha uma palestra bíblica onde abordará alguns conselhos que a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, nos passa. Mas antes de nós iniciarmos, nós convidamos aqueles que puderem ficar em pé. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós debatemos o cântico de número 87. O cântico de número 87. Os convidados também receberam em pauta. O cântico de número 87 tem por tema Agora Somos Um. Esse cântico está baseado em Gênesis capítulo 2, 23 e 24. E após a introdução nós podemos cantar. Fazer uma breve oração. Nosso grandioso Deus, nosso Pai Jeová, que mora nos mais altos dos céus, agradecemos muito, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos com a nossa família, com os nossos amigos e nossos entes queridos. Por favor, Pai, nesta ocasião bem especial, o casamento do Jaime e da Natália, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa os beneficiar com a sua bênção, para que eles possam cada vez mais louvar o seu santo nome e assim levar uma vida digna. Agradecemos, Pai, por tantas coisas tão boas, tão maravilhosas que o Senhor tem nos dado, como a bênção do casamento. Que eles possam entender e ver a importância e a seriedade desse compromisso tão importante. Entender que esse compromisso é para a vida toda. Te pedimos e rogamos e agradecemos de todo o coração, jamais nossos nomes, pois somos muito imperfeitos e falhos. Nós te pedimos e rogamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nessa ocasião especial, nós teremos uma palestra breve com o tema Casamento honroso à vista de Deus. E para essa parte nós convidamos nosso irmão orador, nosso irmão Marcelo Oliveira. Ouçamos com bastante atenção. Estamos felizes de estarmos aqui. Temos familiares, temos aqui irmãos da congregação, amigos, para o casamento de Natália e Jair.
Eles casaram na quinta-feira, dia 29. Essa aqui é a certidão de casamento deles. Então, estão aí conforme as leis do nosso país, legalmente casados. E essa palestra, ela, embora seja para ajudar no casal, ela serve para todos nós. Quer a gente já seja casado há muitos anos, talvez recém-casados, ou talvez esses conselhos aqui, eles possam nos ajudar até mesmo hoje. Porque esses conselhos, eles não são baseados em ideias de pessoas, mas são baseados na palavra sagrada, a Bíblia. E o matrimônio, na verdade, ele é uma provisão que o Criador, que Deus, ele fez em benefício e felicidade para os seus filhos terrestres. Quando Deus ele criou lá Adão, ele viu a necessidade de que ele tinha de ter um complemento, uma ajudadura. Então, o que foi que Deus fez? Bom, ele fez o que está descrito aqui no livro bíblico de Gênesis. Gênesis, como o primeiro livro da Bíblia, e fala especialmente sobre a criação do homem, no capítulo 2, versículo 21 e 22, mostra aqui o que foi que Deus fez, então, para ajudar, para complementar a pessoa, esse primeiro homem, Adão. Diz assim: então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová fez a mulher e levou ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque foi do homem tirada. O que vemos aqui? A instituição familiar nascendo, o primeiro casamento da humanidade. Foi o que Deus fez. E esse casamento, como vimos aqui, como vemos na Bíblia, ele não deveria ser só por um tempo. Aqui o versículo 24 do mesmo texto de Gênesis 2 fala assim: por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então, hoje é um momento feliz aqui para o casal. Eles estão fazendo isso, conforme a Bíblia fala, e deixam seu pai e sua mãe, né? Então, às vezes o pai fica um pouquinho triste, né? Ou a mãe, mas é o que a Bíblia, o que Deus ele fez para o ser humano. E uma vez que Deus, conforme a Bíblia de Jeová, ele é um Deus feliz, ele fez essa instituição não para ser uma coisa que trouxesse mal para a família, ao contrário, ele instituiu o casamento para que ele fosse feliz e fosse duradouro. Por isso que ele deu vários conselhos, para que o ser humano, ao aplicar esses conselhos dele, pudessem ser bem-sucedidos no seu casamento. Para o casamento realmente durar e continuar, os dois, eles têm que pôr as orientações e os conselhos de Deus em suas vidas, têm que segui-los, para que possa o casamento ele dar certo, ele realmente ser feliz. E conforme a Bíblia fala, quando se casa, é como se fossem dois cordões. Mas vamos ver a descrição bíblica sobre isso. Eclesiastes capítulo 4. Se caso alguém não tiver a Bíblia e tiver o vizinho do lado aí, pode acompanhar. 4, versículos 9 ao 12. Diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também, alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Interessante que aqui falou de melhor dois do que um. Mas é interessante que passa a ideia para nós que dois cordões juntos, eles podem acabar sendo rompidos. No finalzinho, falou aqui sobre um cordão tríplice, não pode ser facilmente rompido. Aí perguntamos, qual é esse cordão tríplice? Esse cordão tríplice é quando o casal, eles põem Deus no casamento, quando põe Jeová Deus no seu casamento. Então, quando aplica os princípios dele e se esforçam em segui-los, aí é como se juntasse esse cordão bem mais forte
junto com esses dois. Então, um cordão tríplice, vai ser muito difícil ele ser rompido. Então, a importância de colocar a Deus em primeiro lugar no casamento, juntos, né? Aí vai fazer com que o casamento de vocês possa permanecer, possa durar e possa continuar conforme a Bíblia fala. E quando a principal preocupação do casal, especialmente do marido, é agradar a Jeová, pode ter certeza que ele vai se esforçar bastante para que o casamento ele dure bastante também. Para isso, os dois têm que fazer algumas coisas. Por exemplo, estudar a palavra de Deus juntos. Então, isso é muito importante. Os dois estudarem a palavra de Deus, orarem, né, juntos, servirem no ministério também, que é o serviço que nós conhecemos como serviço de pregação. Então, quando os dois trabalham juntos, assim, em assuntos espirituais, eles vão se aproximar mais um do outro e mais ainda do seu Criador, Jeová Deus. Mas quais são alguns conselhos que a Bíblia dá, por exemplo, inicialmente para os maridos, né? Para o Jairo aqui, né? E para todos nós que somos maridos. Ela dá vários conselhos para que a gente possa ser um bom marido. É verdade que nenhum de nós aqui é perfeito. Todos sabemos disso, né? Mas quando nós seguimos os conselhos da Bíblia, que são perfeitos, nós conseguimos assim nos aproximar bastante do que é o melhor, do que é o ideal. O homem ele foi designado na Bíblia como um cabeça, ou seja, um responsável pela família. Mas a chefia desse marido, ela tem que ser exercida bem equilibrada, tem que ser com um bom critério. Ele tem que tomar a dianteira de modo amoroso e bondoso, e incluir algumas coisas. Temos as coisas básicas que incluem para o marido, por exemplo, necessidades materiais. Então o marido ele tem essa responsabilidade. Também tem a responsabilidade nas necessidades espirituais da família. Também as necessidades emocionais. Então, vemos aí que são várias coisas que nós maridos temos responsabilidade. E também até mesmo as necessidades recreativas. Porque às vezes pode acontecer de o marido não ser aquele que gosta muito de recreação, né? E aí a esposa já gosta. E agora? Então ele tem que ter equilíbrio nisso. Porque ele também tem a responsabilidade de prover todos esses aspectos aí na família. Tomar a dianteira em servir a Deus e a não servir a Deus e negligenciar tudo isso é o que muitos têm feito aí fora. Muitos negligenciam essas questões. É aí o que a gente vê, às vezes, casamentos que realmente são muito turbulentos, né? Cheios de dificuldades, né? Porque às vezes está negligenciando esses conselhos que a Bíblia dá para a gente. A chefia também, a Bíblia fala que nós somos a chefia na família, não significa que a gente tem que agir como um tirano, um ditador. Não é isso que se refere à chefia. Mas aí qual é o exemplo que nós temos na Bíblia que pode nos ajudar você, Jairo, e todos nós maridos, a ser melhores maridos? O exemplo é o principal, Cristo Jesus. Podemos ver na Bíblia como ela descreve que Jesus, embora ele não foi casado fisicamente, mas a Bíblia compara a congregação como noiva de Cristo. Então ele fala como é que ele agia com essa congregação. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 5. Versículos 22, 25, 28 e 29. Efésios 5, 25, 28 e o 29. Diz assim: marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Versículo 22 ao 24. Diz assim: a esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita a Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Olha que interessante, né? A esposa deve estar sujeita ao seu marido em tudo. Ou seja, a esposa, ela vai aceitar a liderança do esposo, às vezes em decisões, em certas questões. Não que ela não possa dar sua opinião, né? Não é isso. Mas ela sempre vai respeitar a opinião do seu cabeça.
né, do Jairo, né, e as esposas aqui do seu esposo, né? Ela vai levar isso em consideração. Aí isso vai evitar, por exemplo, desacordos, vai evitar confusão, infelicidade. Então esse profundo respeito da esposa, ela se evidencia pela cooperação. Até mesmo em Efésios mais à frente um pouquinho, capítulo 5:33, olha só o que diz. No entanto, cada um de vocês ama a sua esposa, como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Então aqui mencionou profundo respeito, né? Então é como se fosse um carro, né? O carro não pode ter 2 motoristas no volante. Impossível. Vai dar problema, vai acontecer acidentes. Então quem é o motorista aí na família é o cabeça, né? É o homem. Então, mas quando há coordenação dos dois, tudo flui, né? Ela pode não ser motorista, mas ela ajuda na navegação, está do lado ali, ajudando. E a Bíblia ela fala que esse papel da mulher é tão precioso que lá em Provérbios 31:10, quer ver? Abre aí, vira aí sua folha em Provérbios 31:10. Essas palavras foi de uma pessoa dando orientação para o seu filho conseguir uma esposa, uma boa esposa. Então, é o capítulo 31 de Provérbios. Ela foi dar conselho para que o seu filho pudesse ter uma boa esposa. Aí no 31:10 fala assim: quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que o de corais. É interessante que nos tempos bíblicos, aqui falou corais, né? Nos tempos bíblicos, os corais eles eram muito valiosos, preciosos e difícil de conseguir. Então era algo que era valioso. Por isso que a Bíblia comparou aqui com uma esposa capaz a coral. Quer dizer, era algo de se apreciar e difícil de conseguir. Então, o que isso quer dizer? Que o papel que a mulher tem na família, ele é muito grandioso, é precioso. E ao mesmo tempo, ela pode contribuir, conforme o capítulo 31 todo de Provérbios, para que tenha uma casa feliz. E o marido, por sua vez, ele tem que apreciar, como por assim dizer, esse coral, a sua esposa, e dar o devido valor. Visto que a Bíblia compara esse coral que era tão valioso e difícil de conseguir a esposa, então é assim que nós, maridos, devemos considerar nossas esposas como algo valioso e precioso e bonito de se ver, né? Porque o coral ele não era só difícil, ele era belo. Então é assim que devemos considerar também a nossa esposa. Com certeza, quando o marido e a esposa eles se esforçam nesse aspecto, o ambiente familiar ele prospera e tem realmente felicidade. Agora, qual é a coisa principal que se deve haver entre o matrimônio, dentro do casamento? Bom, ambos, vocês dois e todos os outros casados, têm que se revestir de algo importantíssimo que a Bíblia fala. Aqui em Colossenses, capítulo 3, o versículo 12, Colossenses 3, versículos 12 ao 14. Diz assim: portanto, escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová os perdoa liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Aí de personalidade, defeitos de personalidade. Ou seja, o amor ele pode esconder até mesmo coisas não muito atraentes de nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Então, por isso que é importante usar esse amor sempre no casamento. Quando surgirem problemas, sempre pensar nesse texto, né? Cobrir com amor. Então, aí talvez a gente vai respirar ao surgir problemas e pensar: como eu posso fazer diferente isso? Em vez de, talvez, eu ser taxativo na minha opinião, ou numa coisa que eu realmente acho que eu estou certo, ou coisas do tipo.
E também o que vai ajudar nisso tudo, além do amor, é vocês reservarem tempo diariamente para conversar e escutar realmente um ao outro. Hoje em dia, nos tempos atuais, nós vemos que as pessoas estão tendo uma vida muito agitada, e de fato é. E até nós mesmos, cristãos, temos muitas responsabilidades. Mas nós tentamos equilibrar tudo isso, para ter tempo para nós, para as famílias, né? Para a nossa esposa e para o marido. Então, tirem tempo para conversar assim juntos. Né? Crie um hábito, por exemplo, de mostrar gentilezas até em pequenas coisas. Né? Então, os bons hábitos, talvez que a gente adquiriu com o tempo, nós não podemos deixar decair só porque casamos. Né? De falar, por favor, obrigado, né? Meu amor. Repetisse aí, ou mencionasse os votos aí, você inicialmente, da sua esposa, né, Natália, por gentileza. Eu, Jairo, aceito você, Natália, como minha esposa legítima, para amar e prezar, com harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Natália, aceito você, Jairo, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificados nas Escrituras cristãs, para as esposas cristãs, pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Muito bem. Agora vamos pedir as alianças, né? Para que elas possam... Jairo primeiro. Muito bem. Essas alianças, essa troca de alianças que os irmãos observarem amigos, representam ou simboliza perante todos aqui a união desse homem e dessa mulher nos laços do matrimônio. Assim, para finalizar esse discurso bíblico com essas orientações, nós queremos pedir que os que puderem ficar em pé agora, vamos ter um cântico final dessa reunião. O cântico é o de 36, que está aí nos folhetos que alguns receberam. Ele diz assim: o que Jeová uniu. É baseado em Mateus 19, versículos 5 e 6. Após esse cântico, vamos ver a oração final pelo irmão Cardinale, que é o pai da noiva. Então vamos ao cântico. Cheio
Esse tipo de coisa que você tá querendo? Eu já apanhei muito e já... Como é que chamam você? Hã?
conversar um pouquinho com eles e a família e os convidados, né? Saber o que estão achando de tudo isso, né? Dessa boa festa que tá tendo. Vamos lá? Como estão se sentindo nesse dia? Vai lá, Jairo. Muito triste. Você primeiro. Ela começa primeiro, primeiras vezes. É tu mesmo, Natália. Vai falar, Natália. Estamos felizes. E essa festa aí? Tá gostando? Os convidados têm que dizer isso. Tá ótimo, tá ótimo. Olha só, aqui foi só pra iniciar. Daqui a pouquinho você melhora as palavras aí. Tá beleza? A foto já vai ter parado. Estamos agora com a mãe do Jairo e ela vai expressar um pouco o que ela tá sentindo com o filho se casando. Pode? Feliz, a minha nora é uma pessoa muito boa. Eles só viram preto pra vir pra cá. A mãe tá com o coração partido. Não ficou muito contente. Deve ter saído de Ribeirão. Mas vai ser bom. Ele vai ter lugar pra visitar. Ele tá feliz. Vale, né? Vale um pouquinho. Não tem jeito. E a senhora? Desejo que os parentes sejam bastante felizes. Tenham filhos lindos. Agora já nessa cidade maravilhosa. Traz a sogra pra cá também, pra passear mais aqui. É verdade. Mas aí Fica mais junto que ele é filho caçula. interessante. É verdade, é Filho verdade. caçula, tem que ficar junto. Então tá beleza, os votos estão aí. Estão aí os votos. Ô Joana! Joana, não adianta tentar fugir. Agora você, é mãe da noiva, tem que expressar o que você tá sentindo nisso e o que você deseja pros noivos aí, ó. O que eu desejo? Desejo felicidades. E espero que eles tenham compreensão, que eles possam ter diálogo. Isso é muito importante. E a união sem cordão tríplice é impossível. Então são os dois e mais Jeová. E que ela seja feliz assim como eu no meu casamento. Vamos fazer 29 anos de casado. Fizemos, né? 17 agora no próximo. Então eu espero que eles sejam felizes. Então, Essa é uma gracinha. valeu. Então vamos pro próximo. Agora traz o Sérgio. Agora estamos aí com o Sérgio, pai da Natália, o patrocinador do grande evento. Sérgio, o que você deseja para os noivos aí, Sérgio? Olha, que eles tenham como exemplo exatamente o que foi falado hoje no discurso, que eles sempre façam ali um cordão tríplice e que possam aí viver firmemente por muitos anos aí, seguindo aí, no mínimo dando honra a Jeová, fazendo com que isso perdure. Eu e minha esposa fazendo 30 anos de casado e eles agora começando. Vamos ver se eles conseguem chegar até lá. Vai dar, Sérgio. Apoio do sogrão do lado. Não tem apoio não, apoio é só... Vai dar certo. Vai. E vocês, o que desejam pro casal? Casal junto aí, ó. Desejo para a Natália e para o Jairo muita felicidade, que eles possam viver muitos e muitos anos, sempre juntos. E isso é isso. Não vejo problema. Entrou, patrão. Faz dela suas palavras. Então tá, beleza. Ih, rapaz. Tiveram enrolou. despedida hoje. Aí, Sérgio, despedida? Eu vi. Tá tranquilo, tá liberado? Então tranquilo. Então tá tranquilo. Mostrou que estão macho. Você liberou, tá gravado. Ele mostrou que é macho. Então tá beleza. É o importante. Florzinha no braço. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar por aqui, Sérgio. Eu vou ter que não vou enrolar o noivo. Para o vídeo. Não vou enrolar o noivo. Eu começo? O que deseja pro noivo? É você, pra ambos. Meus aos 6 anos de casado, é muito bom e vai ficar super bem com ela. Uma moça muito pra cima especial. Se der bem pro resto da vida. Foi bom casal. Então tá aí as felicidades. Felicidades eternas, né? E felicidades. Aqui, ó. Felicidades aos noivos. Conhecer ele hoje, essa pessoa muito bacana. E tem certeza que vocês vão ser felizes. Tá legal.
Que dê tudo certo. Então tá beleza. Então tá beleza. Obrigado. Tá livre, pode falar. Desejamos felicidade para Jairo e a Natália. Felicidade bom para eles. Que dê tudo certo. E a senhora? Eu desejo que eles construam uma família muito linda, né? E eles têm vários exemplos da família e que eles continuem. Sigam, né? Sigam esse exemplo. Então tá beleza. E a senhora, dá aquele reforço de... Jennifer, então mantém. Então vai manter. Tomé, Neuza. E aí? Hospedaram o Jairo. Foi um filho. O que você tem a dizer pra ele, Romero? Pode falar, Romero. Como o quase pai que foi. Felicidade, Romero? Felicidade pra eles? Então tá aí, Romero. Na humildade, e a senhora, irmã? Que desejo pro Jairo e pra Natália? Tudo de bom? Mais alguma coisa? Um abração? Abração de mãe? Então tá beleza, então tá tranquilo. Os tias eram de Ribeirão Preto. As duas irmãs da mãe dela, da Nete, lá da Joana Nete. As duas na ponta, veio de Ribeirão Preto, então pega a terra do show. Um momentinho, licença, incomodar. Tá fazendo uma lembrançazinha pro casal. Aí vocês são parentes